Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em três histórias que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra. Temos um líder super focado, um herói meio caótico e um homem justo que passa por um sofrimento tremendo. O que será que une um apóstolo, um juiz e um patriarca num mesmo plano de leitura? É isso que a gente vai descobrir juntos. E essas três trajetórias tão diferentes levantam uma questão central para a gente. Afinal, como é que o propósito de Deus se desenrola no mundo? Será que existe um único jeito, uma fórmula? Vamos investigar isso um pouco mais a fundo. Vamos começar com o primeiro caminho, que é o da missão clara. E ninguém melhor para personificar isso do que o apóstolo Paulo. Na sua despedida para os líderes de Éfeso, a gente encontra um homem que não tinha a menor dúvida do seu chamado e, mais, estava disposto a abraçar esse chamado, custe o que custar. Olha só que impressionante a clareza do Paulo aqui. Não tem dúvida, não tem hesitação. Ele basicamente diz que a própria vida dele não vale nada se comparada com a missão que ele recebeu. É uma declaração de propósito, assim, total, absoluta. E o legal é que isso não ficava só no discurso, né? Era pura prática. Ele descreve o ministério dele com ações bem concretas. Ele serviu com humildade, com lágrimas, ensinou sem parar, em todo lugar, de casa em casa, alertou todo mundo dia e noite por 3 anos e ainda trabalhou duro para ajudar quem precisava. A vida de Paulo era a própria missão em movimento, sabe? Cada passo era intencional. Ok, então a gente viu o líder super focado, mas e se o propósito de Deus nem sempre for vivido de forma tão consciente e organizada? Essa comparação aqui cria um contraste gritante. De um lado, a liderança de Paulo, de servo, fiel. Do outro, a liderança de Sansão, impulsiva, apaixonada e, vamos combinar, até meio vingativa. E isso nos leva direto para o nosso segundo caminho. Agora a gente muda completamente de cenário. Vamos explorar como o propósito de Deus pode se manifestar não na ordem, mas no puro caos. Não através da obediência certinha, mas através da paixão e das falhas de um homem chamado Sansão. Então, aqui está o ponto-chave da história. Sansão decide que quer se casar com uma mulher filisteia, algo que os pais dele, claro, desaprovam. Mas o texto nos dá uma informação de bastidores. Por trás dos motivos bem questionáveis do Sansão, tinha um plano divino rolando. Deus estava usando esse desejo impulsivo dele para criar um conflito com os filisteus que eram os opressores de Israel na época. E aqui a gente vê a escalada do caos. É tipo uma bola de neve. Uma decisão impulsiva leva a uma traição que gera vingança, que provoca uma retaliação ainda mais brutal. É um conflito atrás do outro. E o mais incrível é que por trás de toda essa fúria, o texto nos diz que Deus estava agindo para cumprir o plano dele de libertar Israel. Bom, a gente viu o propósito através da obediência de Paulo e no meio do caos de Sansão. Mas existe um terceiro cenário. E se o sofrimento e a desordem não forem causados por nós, mas simplesmente impostos a nós? Isso nos leva direto à jornada de Jó. E aqui chegamos ao nosso terceiro caminho, o da rendição. Nesse caso, o propósito não é para ser entendido, mas sim confiado. É aquela jornada em que, no fim de tudo, a única resposta possível diante da dor é a confiança em um Deus que está no controle, mesmo quando nada faz sentido. Pensa só, depois de um livro inteiro pedindo respostas, Jó finalmente tem esse encontro com Deus. E a reação dele muda tudo. Ele não recebe uma explicação para o sofrimento dele. Em vez disso, ele tem uma visão de quem Deus é. E isso para ele é suficiente. Ele deixa de exigir respostas e passa a se render. E um detalhe que é crucial notar, a restauração de Jó acontece depois da rendição dele. Não é uma recompensa por ele ter entendido a lição, sabe? É um ato de pura graça de Deus que vem depois da sua entrega total. A prosperidade volta, sim, mas o que Jó realmente ganhou foi uma nova perspectiva sobre Deus. E que restauração, hein? Foi algo extraordinário. Esse gráfico dá uma ideia da escala. Imagina só, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos. O texto diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Tudo foi simplesmente dobrado, mostrando a grandeza da bênção que veio depois daquela aprovação toda. Então, o que a gente aprende quando coloca essas três vidas uma do lado da outra? Temos Paulo, com sua obediência consciente, Sansão, com seu caos que foi utilizado, e Jó, diante de um mistério soberano. O que a gente vê são três caminhos radicalmente diferentes, mas que levam ao mesmo propósito divino. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias, olha só. Paulo responde à sua missão clara com obediência. Sansão age por impulso e Deus usa o caos dele. Já Jó, confrontado com um mistério que ele não entende, responde com rendição.
3 respostas humanas bem diferentes, todas dentro do grande plano de Deus. No fim das contas, a grande lição dessa nossa análise é que não existe um modelo único, uma fórmula pronta para como Deus age. O propósito dele é grande demais para caber numa caixinha só. Ele pode se manifestar na nossa dedicação, nos nossos maiores erros e até no silêncio do nosso sofrimento. Bom, pessoal, espero que essa reflexão sobre as leituras de hoje tenha sido esclarecedora. Se fez sentido, não se esqueça de curtir este material e seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada diária de descobertas. Um abraço e até a próxima.